Este podia ter sido o último lance do jogo-treino entre o Vitória e o Leixões. O jogo ainda estava na primeira parte, mas depois tudo se descambou. Carlitos e Jorge Gonçalves envolveram-se numa troca de palavras. Gilás foi defender o seu colega de equipa e, a partir daí, os ânimos ficaram quentes na reta final da primeira parte. Seja como for, o intervalo chegou. Nada fazia prever que o jogo tomasse proporções como haveria de tomar no decurso do intervalo. O guarda-redes Nuno Santos em exercícios de aquecimento, e enquanto decorria o intervalo, nas bancadas os adeptos do Leixões arremessavam pedras e atiravam cadeiras em direção aos adeptos do Vitória que estavam localizados na bancada Topo Sul. Um adepto vitoriano foi ferido na cabeça. Na circunstância, Alzira Mendes, tia de Sereno, jogador do Vitória, foi atingida por uma pedra na cabeça, enquanto que os sócios do Leixões, ou parte de associados do Leixões, se vangloriavam do feito. Um adepto do Vitória tentava passar para o outro lado da barricada, enquanto que se pedia assistência médica para a tia de Sereno. Na imagem vê-se o jogador do Vitória de colete verde a dirigir-se para o local para tentar apurar o estado de saúde do seu familiar. A polícia, entretanto, chegava ao setor onde se encontravam alguns adeptos do Leixões, adeptos prevaricadores. Demoraram a chegar, é certo, mas acabaram por afastar esses adeptos para longe do local onde se encontravam os associados do Vitória. Aliás, dado os acontecimentos que se verificaram no período de descanso, os adeptos do Vitória abandonavam as instalações do Estádio do Mar. Houve necessidade de intervir um serviço ambulatório para dar apoio à sócia do Vitória sinistrada. Aqui uma imagem da panorâmica de como ficou o estádio na Topo Sul, bancadas desertas e os adeptos do Leixões ainda a protestar. O Vitória equacionou não regressar para a segunda parte e o presidente do Leixões a usar da palavra e a dar um grito de guerra. Trataram mal os nossos visitantes. Eles vieram fazer a nossa festa e nós portávamos mal. Infelizmente, alguns de nós não sabem o que é o respeito. Apesar de tudo, nós temos que apoiar quem nos vem fazer a festa. Nós temos que apoiar quem nos vem fazer a festa. Eu quero saber se vocês querem ver o resto do jogo ou não. Se querem, batam palmas aos sócios do Guimarães. Eu tenho que pedir desculpa pela má ação que foi praticada neste estádio. Eu não aceito de maneira nenhuma que nós nos comportemos desta maneira. Temos, de uma vez por todas, que excluir essas pessoas do Leixões. Eles envergonham Leixões e envergonham Matosinhos. O Leixões é maior do que isto. Viva o Leixões! Obrigado, Guimarães! Viva o Leixões! Obrigado, Guimarães! As palavras do presidente Carlos Oliveira não caíram bem em alguns adeptos do Leixões, sobretudo nos adeptos que estavam na bancada Topo Sul a provocar os associados do Vitória. A expectativa no estádio era grande, porque não se sabia se o jogo iria ou não ter segunda parte, e esses adeptos que foram provocar os sócios do Vitória dirigiram-se depois para a bancada central para contestar as afirmações de Carlos Oliveira, presidente da SAD do Leixões. Além disso, a meia dúzia de adeptos do Leixões prevaricadores foram-se manifestar contra os aplausos dos sócios do Leixões que
apreciaram o regresso da equipa do Vitória para disputar a segunda parte, para disputar o resto do encontro. Aplaudiram de pé a atitude dos jogadores, direção e equipa técnica do Vitória. Foram 20 minutos que se passaram até a segunda parte se reiniciar. Manuel que ajuda a conversa com Carlos Brito acerca destes incidentes, a formalização pública da aceitação de desculpas por parte dos responsáveis do Vitória e depois, mais tarde, a polémica interna com os associados do Leixões a manifestarem-se contra o presidente do clube, manifestando a sua ira para com a atitude da SAD do Leixões e ainda a reclamarem com os associados que aplaudiram e que contestaram a atitude tomada por parte destes adeptos que se deslocaram à bancada central e que estavam num estado de fúria tal que apenas abandonaram o local quando os responsáveis e as forças de autoridade se deslocaram àquele setor para ordenar a reposição da normalidade. As imagens dispensam comentários, são perfeitamente elucidativas do estado de fúria por parte dos adeptos que foram provocar os associados do Vitória. Aqui uma conhecida adepta do Leixões que não se coibiu de aplaudir os jogadores do Vitória, manifestando-se contra a atitude tomada por parte dos adeptos do Leixões. No final, presidentes dos dois clubes tomaram uma posição pública sobre os incidentes do Estádio do Mar. Eu estou profundamente emocionado, incomodado, ofendido e arrependido de algumas vezes ter assumido as responsabilidades que assumi. Eu, antes de dizer algumas outras coisas que quero que fiquem bem claras, até para a massa associativa do Leixões, quero pedir desculpa ao presidente do Guimarães, ao seu treinador Manuel que ajuda, à sua equipa técnica, aos seus jogadores e à massa associativa do Guimarães, com quem nós temos rivalidades, mas que de uma vez por todas têm que ser rivalidades sérias e rivalidades competitivas. Não podem ser este tipo de rivalidades. Eu sinto-me envergonhado porque um punhado de leixonenses, felizmente que não são a maioria de leixonenses, mas um punhado de leixonenses não sabe que nós estamos no século XXI, o século da civilização. Sinto-me ofendido e àqueles em quem nós convidamos para fazerem a nossa festa de apresentação, eu quero mais uma vez pedir desculpa. Certeza que eu também não estou menos nervoso que aqui o presidente do Leixões, porque de facto aquilo que assistimos hoje nas imediações do campo de futebol não é nada. Eu ponderei e aceito plenamente as desculpas do Sr. Presidente, porque de facto foi incansável para de facto que o jogo prosseguisse, porque a minha intenção de facto ao intervalo era acabar com o jogo, porque vi coisas nas bancadas que não dignificam nada o futebol, não dignificam o Leixões e não dignifica o Vitória de Guimarães.